99% dos átomos no universo são hidrogênio e hélio. Todo o resto é essa coisinha aqui, esse 1%. Quem é esperto já sabe onde eu vou levar esse assunto aqui. Eu quero contar pra vocês uma celeuma que rolou no Twitter muito engraçado e mostrar alguns memes que apareceu por lá. Mas é isso, 1%. O silício que tá dentro do celular, sei lá, o iodo no teu sal. Basicamente essa informação deu uma estourada no Twitter porque um ignorante preconceituoso do caralho publicou essa imagem aqui. Com aquele papo de que só existem 2 gêneros de verdade e todo o resto são desordens mentais. E aí é óbvio que a resposta veio muito bem, né? Tipo, só existem 2 elementos, hélio e hidrogênio, todo o resto são doenças mentais. Esse aqui é o meu favorito, só existem 2 tipos de chave Phillips e chave de fenda, todas as outras desordens mentais. Só existe seno, cosseno e tangente, secante, cossecante, escossecante, tudo isso desordem mental. Esse tweet aqui também é muito bom, o cara falando, isso me lembra sobre como os cosmologistas se referem a qualquer coisa mais pesada que hélio como metal, tipo, é hélio, hidrogênio e o resto é tipo metal, tanto faz. Esse é um problema de classificação, uma coisa que essa guria aqui estudou bastante. Ela se chama Susan Leitstar, é uma socióloga que escreveu um livro junto com o Jeffrey Walker sobre classificações, sobre como a gente classifica as coisas e como isso é muito, muito importante. Esse estudo dele se insere dentro do que a gente chama de sociologia da ciência e sociologia da tecnologia, mais especificamente aqui trabalhando sobre informação, por causa que é no campo da informação que a gente estuda as classificações. E essa teoria sobre classificações é muito importante. Ela estuda, por exemplo, sobre como a gente classifica os livros nas prateleiras, como que a gente faz para dizer que um determinado conjunto de sintomas é uma doença e não outra, como que a gente classifica se um bicho é de uma espécie ou de outra, onde que muda isso, sabe? Quais são os métodos utilizados para categorizar essas coisas. E também como que a gente categoriza coisas como gênero, raça, até a nacionalidade, por exemplo. Enfim, quais são os critérios que a gente usa para dizer que uma coisa cabe dentro de uma determinada categoria. E como eles foram construídos. E como eles são mantidos depois de serem construídos. A ideia principal aqui é que todas as culturas classificam, é uma coisa natural do ser humano, mas a forma como as culturas classificam tem alguma coisa a falar sobre as próprias culturas. O que é priorizado, o que é ignorado, como essas classificações mudam com o tempo, por que cosmólogos não precisam se importar com quais são os outros elementos e simplesmente chamam eles de metais. Quais são as características invisibilizadas na hora de construir uma classificação sobre alguma coisa? Por que uma determinada característica não interessa? E para quem ela não interessa? E como essa pessoa que toma essa decisão influencia o padrão que vai ser construído a partir daquela classificação? Ou seja, como o processo de categorização pode servir para uma determinada forma de enxergar o mundo ou uma determinada cultura, considerar certas características como invisíveis, e como isso se espalha e vira um padrão na sociedade, sabe? Esse é um assunto muito importante porque é realmente muito difícil transformar essas categorizações que a gente criou em outras. E às vezes é bem importante que a gente consiga construir outras categorizações, especialmente outras categorizações que façam bem pra gente, que façam melhor pra nós enquanto sociedade.